Eu volto a fazer um desabafo absurdo. Absurdo. Como funciona o sistema da Previdência Social? Eu passei 9 anos, quase 10 anos, eu acho que 9, 10 meses, e fui indeferido meu pedido, salvo engano, no mês 9 de 2022. Logo em seguida eu tive e tenho uma falta de circulação absurda e eu vim perdendo a minha mobilidade. Eu saí de 1.000 metros para 30, infelizmente. E busquei, ao longo desse período, saber o que estava acontecendo com as minhas duas pernas, já que não era a perna lesionada e que seria vinculada à última perícia, que seria a perna esquerda, que tem uma atrofia muscular. Inclusive, no último relatório, que não tinha nada a ver, ele botou hipertrofia muscular, que é quase a mesma coisa. Mas, em 2022 eu fui cortado. Entrei com processo judicial. Teoricamente, seria análise diferente. Eu já xinguei esse cara em alguns lugares para ele me processar, mas eu não estou aqui com o documento dele. Eu queria que ele me processasse, mesmo porque se ele ganhasse também não ia achar nada, porque eu não tenho porra nenhuma. Se eu xingar esse filho da puta de qualquer nome que fosse possível, ele ia entrar com processo, então não ia pagar serviço alternativo para quem já está morto, seria a mesma coisa. E bem antes de ser julgado, que o processo foi em 2022, apareceu outro problema circular, mas eu não sabia, aí me enviaram para fazer, fui 2 vezes para o ortopedista, e ele me colocou um exame de sangue, e outro me pediu eletromiograma, sei lá como é o nome, eu chamo de exame de choque. Ponto. Perdi. Cara, agora, depois de tanto tempo, já o processo em andamento, eu achei que não poderia entrar com outro auxílio-doença, porque já estava com o processo em andamento do auxílio-doença pela aquilo que eu recebi quase 10 anos. Aí esperei para que fosse realizado um exame com um especialista que me pudesse dizer o que estava acontecendo, e foi diagnosticado má circulação, trombose venosa profunda e entupimento arterial da perna esquerda. Mais uma vez eu tentei, só que dessa vez, pelo que eu li do relatório, ele me negou parcialmente que não tinha vínculo com o INSS. Fica difícil, porque quando você leva, não sei para que pede relatório médico, inclusive na sentença de 2024, salvo engano, o juiz, os seus assessores, que a maioria dos juízes só assina, ele não lê processo de pequenos, ele só assina do que vem da equipe dele, e a equipe dele entendeu que no caso meu, na minha lesão, era uma lesão passível de recuperação e que a minha lesão não atrapalharia na função que eu exercia anteriormente, que era agricultor familiar, mas mesmo assim ele me deu 2 meses de um acidente que eu sofri em 2023, que não tinha nada a ver com o processo, mas ele resolveu e o INSS me pagou. Então, a minha nova lesão, que eu não tenho uma, tenho 2, tenho 3, tenho 4, inclusive eu já tomo um remédio de diagnóstico excessivo, extremo,
de ansiedade, inclusive parei no hospital. Agora eu estou usando ansiedade e antidepressivo, mas mesmo assim não tem como você fazer, porque você apenas é julgado pelo processo que você entra. Eu não sabendo que poderia entrar com tantos processos dessa maneira, seria acometido pela lesão anterior, que resta atrofia muscular, que inclusive ele colocou no relatório atual, que é hipertrofia, que é quase a mesma coisa, mas me negou dizendo que eu não tenho mais vínculo com o INSS, e eu paguei por isso. Eu sei que o último mês que eu recebi foi em 2025, referente a uma lesão que eu tive por acidente. Eu fui atropelado por uma moto na Lagoa Redonda e acabou ficando 2 meses de engessado. Mas se eu tenho 2 meses engessado, mas ao tirar o gesso você não está são. Mas a grosseria é tamanha, é absurda, que até fica difícil você veredar por outro caminho, não se aceitar a grosseria. Só ficou uma pergunta: por que fazer exame? Na sentença anterior, o juiz, os seus auxiliares, ele só assinou, falou na sentença que o relatório de terceiro não supera a questão pericial. Então, a questão pericial, todo mundo sabe que é o vínculo maior da justiça, alguém capacitado, no caso covarde que ele foi. Já disse o nome dele em outros canais, só que não foi avante, mas já disse o nome daquele vagabundo, que para mim é vagabundo. O que é vagabundo? Vagabundo é o cara que distorce a verdade e que imprime o cidadão a ser desqualificado. Então ele se torna herói e eu me tornei mentiroso. Não sei porque não fui nem taxado, paguei pena por outras questões da justiça que agora me fugiu. Só que é o seguinte, cara, eu não conheço o cidadão que fez o exame naquele tempo, não conheço o cidadão que fez o exame de imagem naquele tempo, não conheço o cidadão que fez o exame de imagem agora. E como é que eu posso manipular um cidadão que nem sei o nome? É um cidadão de Aracaju que até eu poderia fazer outro exame. Ele foi tão grosseiro contra mim que eu não gostaria nem de falar o nome dele. Eu poderia pegar aqui o relatório que ele fez e lembrar o nome dele. Eu sei que é na clínica La Crise. O cara é bruto, o cara é ignorante, o cara é um boi solto na arena. Eu jamais irei para ele de novo. Mas mesmo assim, parece que você vincula o cidadão que faz exame a uma associação criminosa. Porque aquele cara, eu jamais quero um exame dele, nunca mais em minha vida. Eu quero que deixe bem claro. Laclise. Se depender daquele cara, eu vou passar fome, eu não vou atrás dele. Mas mesmo assim foi descartado. Eu nunca vi aquele cara. Eu não gosto daquele cara. Enquanto eu tiver vida, eu não vou gostar daquele cara. Não sei como é o nome dele, daquela bosta lá. Laclise, em Aracaju. Eu fui para Laclise. Não conheço ele, me atendeu, depois fez um duplex venoso, sei lá que peste ele fez. Mas veja bem, agora ele fez um relatório parcialmente favorável, dizendo que eu tenho condições de trabalhar em algo que não seja prolongado. Ele só falou isso porque agora eu estou cortado, porque não tinha vínculo com o INSS. E no final disso, que eu não tenho vínculo com o INSS, esqueci até a frase correta. Cara, esse país é foda. Eu vou citar aqui um cara que disse ao vivo, numa audiência de conciliação, que chama Fernando Collor de Mello, e o juiz de instrução, na audiência de custódia, perguntou: você tem alguma doença? Fernando Collor falou: não. Você usa algum remédio contínuo? Fernando Collor falou: não. Você usa algum tipo de remédio? Você tem alguma enfermidade? Fernando Collor falou: não. Imediatamente o advogado dele estava entrando com recurso no Supremo Tribunal Federal para que ele ficasse em prisão domiciliar. E foi aceito que ele tem uma doença. Não sei qual foi, não li o processo, só assisti algumas entrevistas.
e foi acatada pelo Supremo Tribunal Federal. Já eu que tenho quase 14 ou 15, 20, mais que isso, provavelmente, dizendo a minha incapacidade locomotora, e por se você ter uma capacidade locomotora, você fica imputado, inútil para usar a força. Primeiro que você segura sua força é as pernas. Seus braços podem ter força, mas as pernas é o pilar de qualquer prédio, de qualquer construção, de qualquer ser humano. E mesmo com tanto exame, mais uma vez eu fui torcido o direito de vencer. Eu tinha vergonha. Como eu tenho vergonha de Fernando Collor de Mello e seus advogados, eles estão no direito deles. O cara que disse que não tinha nada foi imputado com uma doença grave e hoje está em prisão domiciliar. Já o cidadão que atravessa desde 2013 com a articulação ruim que surgiu agora, com início de depressão, com ansiedade, todos com exames palpáveis para que você, pressão alta, e outras questões que eu não vou relatar aqui, porque não adianta, eu já perdi. Agora eu não tenho mais direito, que não tenho vínculo com o INSS, se é a frase correta. Eu deixo de ter o direito como beneficiário do INSS. Simplesmente uma vergonha. Magoado, transtornado. Eu nem conheço esse cidadão e jamais voltarei para ele para fazer outro exame. Tamanha grosseria que ele fez comigo lá dentro da Laclise. Tamanha. Ele foi absurdamente bruto. Eu nunca vi um cidadão ser tratado igual aquele cidadão. Não lembro nem o primeiro nome daquele cara. Provavelmente eu vou buscar, mas eu não lembro agora. O que eu quero dizer com isso? Nós podemos reclamar. Nós não podemos sobreviver diante de absurdos gerados por uma justiça que coloca o cidadão para fazer uma perícia de 3 minutos e acha que o cara está fingindo. Nós deveríamos penalizar o médico. Por que vocês não vão penalizar o médico que fez um exame de imagem que eu paguei quase 1.000 e pouco através de doações e ajuda? Não fui eu, não. Eu paguei quase R$1.000 do duplex venoso das 2 pernas do abdômen. Não fui eu, não, que eu não conheço aquele cara, não. Ele não fez de graça, não. Eu não paguei para ele manipular resultado, não. Porque você não prende o médico. Você devia criar uma lei, rebanho de deputado bandido, que penalizasse aquele que forjasse o exame. Eu não forjei, não. Eu fui penalizado pelo exame que fui descaracterizado pelo perito do INSS. Eu queria que o perito do INSS fizesse um exame. Aí sim, você vai passar pelo perito. Vamos ver se seu exame é a verdade do que você diz. Não. O perito analisa o cabrunco, a sorte, sei lá o que peste é. Porque ali você caminha 10 segundos. Não é assim. Todo mundo que trabalha na roça, que trabalha algum serviço pesado, ele não suporta mais de que 3 ou 4 movimentos repetitivos, duradouros e pesados. Mas ali ele não faz movimento duradouro e pesado. Ele faz, levanta ali, vá para lá, caminha ali. E aí ele, olhando para sua cara, ele tem a coragem, o desrespeito, a falta de humanidade de você falar que tá bom. Aquele vagabundo daquele período que me tratou agora no dia que me barrou, ele jamais me contratará para trabalhar na casa dele, simplesmente para capinar a grama. Provavelmente ele tem uma casa melhor do que a minha, infinitamente melhor do que a minha, que tem a grama. A minha tem capim, lá na rua, que eu não tenho nem casa dele. Mas vamos lá, aquele vagabundo que me tratou desse jeito, ele não vai querer ele contratar, não, vai? Ele não vai, aquele vagabundo. Eu tô chamando aquele vagabundo que eu quero que me processe. Eu não tenho nada. A única coisa que eu tinha para sobreviver, ele me cortou, seria o benefício. Ele alega que eu estou são. O cara está são com atrofia muscular da perna esquerda, que já diminuiu a minha capacidade locomotora desde 2013. Já tinha antecedentes, não criminais, mas antecedentes que diminuíam a capacidade locomotora. Já tinha. Se fosse antecedentes criminais, a justiça entrava, mas não. Eu tenho antecedentes de falta de contribuição de trabalho, que a capacidade locomotora
com atrofia muscular da panturrilha, que ele colocou agora que tem uma hipotrofia, que é quase a mesma coisa. Mas ele não dá valor ao ser humano porque o INSS é pago para barrar. Mas a minha mágoa é com a justiça, com aquele vagabundo daquele perito que me tratou em lagarto e falou que minha mão está com calosidade extrema. Vagabundo. Pode me processar, seu vagabundo. Porque eu não tenho nada para pagar mesmo. E você é um covarde. Porque se eu levar uma bicicleta para fazer um relatório daquilo que precisa, não demora menos de meia hora. O cara tem que buscar... Mas uma perícia humana, com um exame, sendo a favor do cara, eles tratam em menos de 30 segundos. Levanta. Aí você levanta. Até a porta ali. Está cortado. Isso é uma grosseria maior do mundo. Isso é um desrespeito contra a humanidade. Isso é um desrespeito contra o ser humano. Nenhum relatório pode ser feito em menos de meia hora. O que é um relatório? Todo mundo sabe que é uma perícia e um relatório. É a mesma coisa. O que é um relatório? Quando você leva um carro para a oficina e você diz o sintoma, o cara vai buscar o que está trazendo essa falha. A moto é a mesma coisa. Nenhum ser humano é capaz de identificar qualquer defeito, seja ele qual for, em qualquer objeto mais insano, o mais relativo do mundo. Não se faz um relatório numa bicicleta em 30 segundos. Não se faz um relatório numa moto, num carro, numa motocicleta ou numa bis, de qualquer objeto que seja. Porque você vai ter que buscar aquele que está causando o defeito. No ser humano se consegue. Você tem um defeito, mas o cara consegue em menos de 35 segundos arguir o defeito dele e colocar para que o juiz dê a sentença. É lamentável. Eu sei que não vai em lugar nenhum esse vídeo, porque nunca foi. Eu tinha quase 1.000 seguidores, eu quase parecido. Hoje não tenho nada, eu resolvi cortar todo mundo. Porque eu não quero mais, eu não quero ser o centro das atenções. Só queria ser o centro da verdade. Eu criei, eu manipulei, eu tenho vínculo com o cidadão. Meu telefone é 979-8124-4831. E aquele grosseiro, absurdo que me fez aquele relatório a última vez, que eu jamais irei para ele de novo, vou repetir meu telefone. Eu nunca mais quero na vida, no atendimento dele. Mas mesmo assim, aquele cara, para mim, grosseiro demais, tem um relatório favorável. Aqui está meu telefone para que a justiça siga. Hoje a principal prova do ser humano estar falando a verdade é quebrar o sigilo. Então quebre. Eu jamais entrei em contato com esse cidadão. Eu jamais quero uma conversa com aquele cidadão, porque eu nunca o vi na vida. E depois daquele relatório que ele fez e do atendimento que ele fez comigo, é que eu não vou ter nunca. Mas mesmo assim, fui desqualificado agora por falta de vínculo com o INSS. Meu telefone é 79981244831. Fui traído por um monte de vagabundo, inclusive um perito da justiça. Que eu nunca vi um cara tão educado e tão fuleiro ao mesmo tempo. Então fica meu desabafo. Pode me processar. Eu já tenho um vídeo no YouTube esculhambando aquele cidadão. Não há capacidade nenhuma de uma perícia normal se tratando de qualquer objeto que seja. E eu não sou objeto, sou um ser humano, mas poderia ser. De você diagnosticar um erro e de que erro veio através de quê, e a sequência que ele tem, quanto tempo esse erro persiste ou vai persistir, através de 3 minutos e 40, para que o relatório seja incluso no processo. Eu saí de lá 5 minutos e 40. Ele me atendeu. Em menos de 10 minutos o processo já estava vinculado à justiça. A culpa não é do juiz. Eu até quero esculhambar o juiz. Mas o juiz recebe, é um perito. O cara é especialista. Que eu gostaria de dizer um monte de palavrão aqui, tá longe. Longe é brincadeira. Tá tão perto que eu gostaria de dizer um monte de coisa.
Mas, infelizmente, eu vou ter que aceitar. Porque o juiz colocou que um relatório suplementar não pode vencer um perito especializado na área. Você de Salvador, que tantas vezes já lhe esculhambei, você é um ladrão. Você é um ladrão de sonhos. Você é um bandido. Engana. Você enganou todo mundo. Você é um vagabundo. Pode me processar, seu vagabundo. Porque se você processa um homem que tem na sua virtude a verdade e que tem um relatório que não foi criado por mim, não tem um vínculo nenhum, nunca vi o médico que fez o exame de imagem. Até um relatório você pode até comprar o cara. Mas aqui está meu celular, vou repetir pela terceira e última vez, 799-8124-4831. Quebre meu sigilo. Veja se alguma vez eu tive um vínculo ou falei anteriormente com esses, entre aspas, médico que faz exame de imagem, sei lá o que for. Mas ninguém quebra. Mas ninguém me dá valor. Porque no vínculo agora contra Fernando Collor de Mello, não. Aceitaram primeiro relatório médico de uma doença que os exames não podem comprovar e Fernando Collor está em casa. Muito obrigado. Esse é o Brasil. Valeu.